Olá a todos! Hoje quero falar sobre um novo estudo citado em um artigo da Axios, que gerou bastante entusiasmo. Veja, ao contrário do que a maioria dos estudos demonstrou, incluindo o Instituto Cato, sabe-se que a maior parte da violência política extremista nos Estados Unidos é perpetrada pela direita. Ou pelo menos é o que você pensaria. Pessoas muito inteligentes como John Fetterman fizeram uma descoberta chocante. Este ano, isso está sendo feito pela esquerda. Ele diz que uma retórica extrema sem controle, como rotular alguém de Hitler ou fascista, vai gerar consequências ainda mais extremas. A violência política é sempre errada, sem exceções. Todos nós precisamos baixar a temperatura. E olha, está aí o artigo para todos verem, está claro como o dia. Estudo. O terrorismo de esquerda atinge o maior nível em 30 anos. Realmente assustador. Se você acha a cor amarela particularmente assustadora, porque mesmo neste estudo que vamos analisar, o cinza representa a violência de direita ao longo dos anos, e a realidade é exatamente a mesma. Mas não deixe que isso atrapalhe um bom susto. Desculpe, eu sabia que você sabia que este não era um vídeo do Chan, pois desmentir esse estudo seria algo abaixo dele. Mas por sorte, nada é indigno demais para mim, então vou fazer isso mesmo assim. O artigo original do Axios traz pontos-chave menos chamativos, que a manchete, admito, mas são importantes. Ele diz que, apesar de a violência da extrema-direita ter sido historicamente mais frequente e letal, ela caiu muito nos primeiros 6 meses de 2025. A violência política é rara e amplamente rejeitada pela maioria dos americanos. Soa estranho em um contexto onde o vice-presidente e Donald Trump afirmam que a violência de esquerda está fora de controle e promovida por quem chama o governo de fascista por suas práticas. Pelo que sabemos, parece que alguns dos detidos, ou seja, alguns dos possíveis imigrantes ilegais, foram alguns dos que foram afetados. Olha, só porque não apoiamos imigrantes ilegais não quer dizer que queremos que eles sejam executados. Na verdade, o governo Trump assinou uma diretriz de segurança nacional chamada NSPM-7, que parece algo que RFK Jr. injeta no escroto, mas na verdade é muito mais assustador. Veículos como a CSPAN disseram que era uma ordem executiva contra o terrorismo doméstico, mas não é isso. Uma diretriz de segurança nacional é um decreto de política para defesa, política externa, inteligência e aparato policial. Antes, quando George W. Bush assinava essas diretrizes, havia grande indignação pública. Hoje, isso é mal noticiado e pouco mencionado na mídia, o que deveria preocupar todos, especialmente quem planeja viajar aos Estados Unidos em breve. Porque isso mira basicamente o pré-crime. Citação: a administração Trump não está apenas mirando organizações ou grupos, mas até mesmo indivíduos e entidades que, segundo MSPM-7, podem ser identificados por qualquer um dos seguintes indícios de violência: anti-americanismo, anticapitalismo, anticristianismo, apoio à derrubada do governo dos Estados Unidos, extremismo em migração, extremismo em raça, extremismo em gênero. Hostilidade em relação àqueles que possuem visões americanas tradicionais sobre família, hostilidade em relação àqueles que possuem visões americanas tradicionais sobre religião e hostilidade em relação àqueles que possuem visões americanas tradicionais sobre moralidade. No momento em que sai o novo estudo de Daniel Byman sobre violência política de esquerda, é crucial. Aqui está um relatório, cuja pesquisa está sendo repercutida na mídia como uma possível justificativa para uma completa erosão da liberdade de expressão protegida. Isso ocorre enquanto o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais prepara uma análise mostrando que, pela primeira vez em mais de 30 anos, a violência política da extrema-esquerda superou a da extrema-direita. O terrorismo de esquerda cresce pela primeira vez em mais de 30 anos. Os ataques da extrema-esquerda superam os da extrema-direita. Uau, tem mais? Tem mais deles de esquerda? Eu não entendo esse gráfico, nunca fui bom com isso, amor. Vamos começar com como o estudo define o terrorismo de esquerda.
Este resumo define o terrorismo de esquerda como aquele que é motivado por uma oposição ao capitalismo, imperialismo ou colonialismo. Nacionalismo negro, apoio à comunidade LGBTQ, crenças pró-comunistas ou socialistas, retórica antifascista e oposição à autoridade governamental vista como opressora e causadora de injustiças sociais. Apoio a sistemas políticos e sociais descentralizados, como anarquismo ou extremismo partidário, onde se justifica a violência contra opositores e partidos vistos como promotores de agendas de direita. Isso não parece amplo? Essa definição poderia incluir qualquer pessoa que já tenha expressado apoio a qualquer coisa, desde odiar o chefe até ser contra policiais atirando em adolescentes negros no passado? Os exemplos de ataques são fornecidos pela própria organização, então só é possível entender seus critérios analisando os poucos exemplos apresentados. Eles citam como exemplo de terrorismo de esquerda o assassinato de Brian Thompson, CEO da United Healthcare, por Luigi Mangione. Isso é estranho por alguns motivos. Primeiro, Luigi ainda não foi considerado culpado do crime que lhe é atribuído. Enquanto Luigi está aqui hoje, ele é presumido inocente. Isso significa que até que o governo comprove sua culpa, além de qualquer dúvida razoável, verificando todos os aspectos da investigação, ele continua presumido inocente. Ele se declarou inocente das acusações e está aguardando seu julgamento. Em 16 de setembro de 2025, um juiz de Nova York retirou as acusações de terrorismo contra Luigi por falta de provas de envolvimento em tentativa de promover uma agenda política. Temos uma notícia de última hora. Um juiz rejeitou as acusações de terrorismo contra o suspeito no caso de assassinato do CEO da United Healthcare. Esse suspeito foi ao tribunal de Manhattan pela primeira vez em meses, e o juiz rejeitou 2 acusações de assassinato como crime de terrorismo. Para citar o juiz Caro, embora o réu estivesse claramente expressando animosidade contra a UHC e a indústria de saúde em geral, não se pode concluir que seu objetivo era intimidar e coagir a população civil. Não foi apresentada evidência desse objetivo. Há ainda a diversidade de crenças atribuídas a ele. Em carta publicada pelo TMZ em 10 de junho de 2025, uma suposta lista dos livros favoritos de Luigi cita Anthem, de Ayn Rand, entre suas obras preferidas. A Newsweek divulgou um suposto perfil de Luigi no Goodreads que lista A Sociedade Industrial e Seu Futuro, livro com temas e linguagem contra seguradoras e contra corporações. No geral, isso mostra alguém com crenças diversas, não um anticapitalista radical ou esquerdista extremo. Quero dizer, seria difícil encontrar uma única pessoa que se autodenomine de esquerda, mas que também elogie Ayn Rand. Nenhum sistema político-econômico na história provou seu valor de forma tão eloquente ou beneficiou tanto a humanidade quanto o capitalismo. E nenhum jamais foi atacado de forma tão selvagem e cega. Mesmo assim, o estudo quer que pensemos nele como um exemplo de terrorismo de esquerda. O próximo exemplo é a fábula de Michael Reynolds atirando no manifestante de direita Aaron Danielson, em Portland. Esse caso tem uma motivação política mais clara. Reinhold escreveu "Eu sou 100% Antifa" no Instagram e atuava como segurança voluntário em um protesto do Black Lives Matter durante o tiroteio, tornando suas posições políticas menos debatidas. Reinhold afirmou ter atirado em sua vítima em legítima defesa, ao analisar a história de perto. Ele disse à Vice News que um membro do grupo extremista de direita Patriot Prayer ia esfaquear seu amigo. Quero dizer, eu tinha uma escolha. Eu poderia ter ficado lá sentado e assistido eles matarem um amigo meu não branco. Mas eu não ia fazer isso, sabe? Foi a gota d'água pra mim. No dia em que a entrevista foi publicada, Reinhold foi morto pelo FBI e pelo Serviço de Marshals dos Estados Unidos ao tentarem prendê-lo. Agentes dizem que Reinhold sacou uma arma ao tentar fugir, então um agente atirou e o matou. O tenente Ray Brady, do departamento do xerife de Thurston, afirmou que Reinhold estava armado, mas ainda não se sabe se ele chegou a disparar. Enviamos os US Marshals. Levou 15 minutos, acabou. 15 minutos acabou. Pegamos ele. Eles sabiam quem ele era. Eles não queriam prendê-lo. E em 15 minutos isso acabou. De qualquer forma. O segundo exemplo de terrorismo de esquerda envolve um autor que alegou defender amigos com força letal.
fugiu das autoridades e acabou morto por causa da ameaça potencial que, segundo as autoridades, ele representava por estar armado. O terceiro exemplo é o assassinato de Charlie Kirk, que, segundo a introdução, inspirou todo o estudo. Agora, felizmente, nessa situação, eles ao menos tiveram o profissionalismo de não incluí-lo, já que o julgamento, no momento em que escrevo isto, ainda não aconteceu. Mas eles fazem um comentário editorial. Se o assassinato de Kirk for incluído, como parece provável, seria a terceira fatalidade. Para analisar os dados deles, não preciso examinar o absurdo das acusações já feitas pelo governador de Utah ou pelo chefe do FBI, Kash Patel, sobre os motivos do atirador que mudaram de ele ser trans para as balas terem mensagens trans. Para o colega de quarto do atirador era trans. Para o colega de quarto trans, na verdade, era seu amante para. Nós ouvimos artistas musicais que falam sobre pessoas trans. Eles querem que todo mundo seja transgênero, todo mundo transgênero. Então, neste ponto, apesar dos dados apresentados, sendo o mais generoso possível, poderem ser considerados tendenciosos, ainda assim tiveram que admitir a conclusão incrivelmente óbvia de que a maioria dos ataques terroristas de esquerda não resulta em fatalidades. Geralmente não são ataques direcionados a pessoas, mas sim ações premeditadas por motivação política. Citação: embora incidentes de esquerda estejam aumentando e possam envolver violência, a letalidade desses ataques segue muito baixa. Ataques de esquerda são, em sua esmagadora maioria, não letais, e muito menos letais que os de outras ideologias. Isso ocorre porque muitas formas de terrorismo de esquerda geralmente têm alvos não humanos. Apesar de reconhecer isso, o estudo dedica uma seção a promover a narrativa de que meu inimigo é poderoso, mas também patético e inepto. Na figura 4, usada para mostrar uma mudança decisiva na história, os ataques ou planos de esquerda nem estão em seu ponto mais alto. Na verdade, eles foram mais altos em anos anteriores, mas ainda permanecem extremamente baixos em comparação com os de direita. O principal que a Axios deveria destacar é que os ataques terroristas de direita estão em seu nível mais baixo de todos os tempos. Ou o que foi definido como ataques terroristas de direita por este estudo está no nível mais baixo de todos os tempos. E veja só, há uma explicação conveniente para isso também. Começando pela alegação de que o presidente Biden focou no movimento extremista de direita ao processar mais de 1.000 envolvidos no 6 de janeiro, ignorando convenientemente o papel de Trump. Mais impressionante ainda é esta declaração. A eleição de Trump, no entanto, parece ter mudado a ameaça. Não é possível provar a relação direta entre as políticas do segundo mandato de Trump e a diminuição do terrorismo de direita nos Estados Unidos, mas é provável que alguns extremistas não recorram à violência se suas demandas forem atendidas. O extremismo de direita se acalma quando o presidente faz o trabalho por eles. Interessante. A última sessão pede para reduzir a tensão e que ambos parem de inflamar suas bases com xingamentos. Um tema comum que tenho certeza de que você continua ouvindo. Ambos os lados precisam melhorar. Por que esse estudo e os artigos seguintes que noticiaram o estudo não apontaram a conclusão óbvia indicada pelos dados e análise? A maioria da violência, seja por meio de planos ou ações, é de direita. Isso não é uma questão de os dois lados. Por exemplo, quando o marido de Nancy Pelosi foi atacado em casa e teve o crânio esmagado com um martelo, o filho do presidente zombou disso postando fantasias de Halloween de Paul Pelosi. Dinesh de Souza sugeriu que poderiam ser amantes gays. Elon Musk respondeu a Hillary Clinton com um link de um site conspiratório alegando que Paul Pelosi estava com um prostituto. Depois ele apagou a mensagem. Charlie Kirk insinuou que a teoria da conspiração dos amantes gays tinha fundamento e disse que ele deveria ter sido libertado sob fiança. Por que o Partido Republicano, por que o movimento conservador é culpado por nudistas gays esquizofrênicos que fazem joias de cânhamo invadirem a casa de alguém ou talvez nem terem invadido a casa de alguém? Por que exatamente somos culpados por isso? Por que ele continua preso e não foi solto sob fiança?
Aliás, se algum patriota em São Francisco ou na Bay Area quiser ser herói das eleições de meio de mandato, deveria ir lá e pagar a fiança desse cara. Aposto que deve ser uns 30 ou 40 mil dólares. Pague a fiança dele e depois vá lá fazer algumas perguntas para ele. Paul Pelosi fraturou o crânio em 2 pontos e teve graves danos nos nervos da mão esquerda. Parte do crânio dele foi retirada e recolocada para não pressionar o cérebro. E além de tudo isso, o agressor consumia mídia de direita, incluindo muitos comentaristas que abertamente zombavam do ataque. Em 22 de novembro de 2022, um extremista de extrema-direita entrou no Clube Q e assassinou 5 pessoas, ferindo outras 26 em um evento que deveria ter sido unanimemente condenado por todos os setores. No entanto, personalidades famosas da mídia de direita, como Tim Pool, passaram a afirmar que isso aconteceu porque o clube estava promovendo um evento de aliciamento e que eram pedófilos, tentando justificar ainda mais o assassinato deles. A palavra aliciador se refere a todas as pessoas LGBT. Então você está chamando todas as pessoas LGBT de aliciadoras e está incitando violência contra elas. Pare de incitar violência contra eles. Matt Walsh disse que shows de drag eram perigosos para as pessoas. Se isso está causando tanto caos e violência, por que você insiste em continuar fazendo isso? Se de acordo com você, é como colocar a vida das pessoas em risco. Se fazer homens se vestirem de mulher diante de crianças coloca vidas em risco, por que continuar? Isso é realmente tão importante para você? Candace Owens afirmou: "Só quero ter certeza de que entendi direito, que a menos que os conservadores aceitem experimentar bloqueadores de puberdade nos genitais de crianças, então os tiroteios em casas noturnas vão continuar acontecendo." Raya Haijik, também conhecida como Libs of TikTok, compartilhou imagens de um evento drag para justificar o massacre. Isso foi um crime de ódio horrível cometido por um monstro. Os principais nomes da mídia de direita não só não ofereciam pensamentos e orações, como também amplificavam chamados à violência, ao continuar desumanizando a comunidade LGBTQ+, chamando-os de pedófilos. Eu atravessei a sala e comecei a prestar os primeiros socorros à minha amiga, que levou tiros no peito, nas pernas e nos braços. E eu disse para ela: "Joanne, fica comigo. Olha nos meus olhos. Fica comigo." E eu movi a cabeça dela para que ela não visse ela porque ela tinha sido baleada. E Chip estava bem ali. O marido dela estava tentando alcançá-la. Então eu coloquei a mão dela na mão dele para que eles pudessem ficar juntos. Eu não sabia se eles iam conseguir sobreviver. No dia em que Charlie Kirk foi morto, ocorreu outro tiroteio em massa. Um estudante de 16 anos abriu fogo em sua escola de ensino médio, feriu 2 colegas e depois se suicidou. Foi radicalizado pela extrema-direita online. Ele foi radicalizado por alguma rede extremista. Desculpe, eu queria dizer isso corretamente. Alguma rede extremista. Desde que iniciei este roteiro, ocorreram mais 2 massacres no mesmo dia nos Estados Unidos, ambos realizados por veteranos da Guerra do Iraque. O massacre deixou uma comunidade abalada e investigadores tentando entender por que um pai, veterano da Marinha e autoproclamado cristão conservador, atacaria um local de culto. Foi um ataque a uma igreja mormon, cometido por um homem visto aqui vestindo uma camiseta MAGA Make Liberals Cry Again. Já foram relatados 2 ataques a eventos LGBTQ+, por pessoas que disseram ter se inspirado em Charlie Kirk. Sem contar que 2 adolescentes foram brutalmente assassinadas por um fã de Andrew Tate e Charlie Kirk, que afirmou em uma transmissão ao vivo que elas tinham zombado da morte de Charlie Kirk antes de atropelá-las e matá-las com um carro. Ver o entregador de pizza chegando, é melhor pensar em Charlie Kirk por ter zombado dele. Palhaço idiota. Jamais questionaria a metodologia de um assessor sênior do Departamento de Estado dos Estados Unidos ou de um diretor de pesquisa da Rand Corporation. Mas mesmo em sua avaliação altamente tendenciosa, parece que Daniel Byman produziu um estudo que ainda mostra: a maior parte da violência é causada por extremistas de direita, indicando menos violência desde o 2º mandato de Trump. A violência estatal atende aos interesses da direita, evitando que ela própria a pratique, e ainda é usada por políticos e mídia para criar a ideia de que ambos os lados são iguais, num momento em que é mais perigoso chamar um governo fascista de fascista ou debater Charlie Kirk como algo além de um santo.
É uma administração que trabalha dobrado para rebatizar crimes de ódio como críticas às suas crenças, em vez de proteger minorias vulneráveis. Liberdade de expressão é diferente de discurso de ódio, que não tem espaço, especialmente após o que ocorreu com Charlie em nossa sociedade. Nós vamos com certeza te responsabilizar, vamos atrás de você, se você estiver direcionando discurso de ódio a alguém. Fascistas autoritários tentam banir quem os chama de autoritários ou fascistas e fingem que isso, por si só, é incitação à violência. Só um lado está mirando mulheres, pessoas negras e indígenas, pessoas LGBTQIA+, e pessoas com deficiência, do mesmo jeito que fascistas fizeram ao longo da história. Por isso, a mídia também é cúmplice ao tratar tudo como uma competição esportiva entre times. Os anunciantes ainda estão insatisfeitos. Então, o que fez o programa dele voltar ao ar? A especulação sobre um ataque terrorista a uma afiliada da ABC em Sacramento, supostamente cometido por membro do Partido Democrata. Ocorre um tiroteio e todos correm para saber o histórico de votação do atirador, iniciando o jogo de culpas. Tiroteios em massa, violência e terrorismo são problemas complexos e sua frequência nos Estados Unidos deveria ser notícia maior. Defender políticas para ampliar o acesso e a cobertura em saúde mental, reduzir pobreza com salários melhores e propriedade das empresas pelos trabalhadores. Ou discussões razoáveis sobre por que tanto dinheiro é investido em mecanismos que podem impor violência estatal, como agências como o ICE ou a polícia, em vez de reduzir a necessidade de essas agências existirem em primeiro lugar. Isso nunca é mencionado. O foco vira decidir qual grupo vulnerável culpar, usar como bode expiatório ou ignorar, enquanto os dados mostram outra realidade. Isso não é algo que a lógica dos dois lados, a neutralidade ou até a excentricidade mais esclarecida possam resolver. Devemos denunciar o fascismo pelo que ele é, independentemente de quem o pratique em qualquer época. Antifa é real. Antifa existe em várias formas, há quase 100 anos em alguns casos, voltando à República de Weimar na Alemanha. Droga, não devia ter dito que era. República de Weimar na Alemanha? Dal, agradecemos muito aos nossos apoiadores por viabilizarem este programa. Sem vocês, não seria possível. Se quiser participar, acesse patreon.com/RFS para desbloquear episódios bônus, conteúdo sem censura e mais vantagens. Obrigado a Ana Loves Riley, Adder Cap, Bob Lasers, Cheryl Alvarez, Comrade Junkie, Doug Caddy, Everything Important, Hagbard, Selim, Multimonde, Omni, Political Papi, Bresten Kroll, Quiet 100 e 85, Riley e Ana, Roller Dragon, Sir Nicholas, Stellar Gwyn, Sebastian Demel, Tigwick e Words Greenwood.